Graças, meus queridos irmãos, como estão? Estou abençoado, graças a Deus. Estou aqui. Hoje é domingo, vou ao congresso, né? Já estou atrasado há uns 15 minutos. My house is very far, you know. That's why sometimes eu vou lá, já chego um pouco meio assim atrasado. Trago aqui a minha Bíblia. Behind of my Bible, atrás da minha Bíblia está escrito o seguinte: The words of the Lord remain forever. 1 Peter 1, chapter 25. A palavra do Senhor dura para sempre. Meus queridos irmãos, eu estava aqui a ver um vídeo de um americano, se não me engano, é Nicholas. Então, acho que é um professor universitário, cristão. Então, os seus argumentos têm sido argumentos muito, muito precisos e ele é muito humilde, e na verdade eu acabo entendendo o seguinte: para nós que sempre desejamos o conhecimento e o saber das coisas divinas, das coisas de Deus, né? Por mais que não tenhamos estudado assim, porque alguns dizem a teologia faz mal, né? A teologia faz mal. Mas realmente, se você for a entender o mundo intelectual que a gente vive, né? Tem coisas que, para nós defendermos, temos que ter estudado. Tem mentes que, para podermos alcançar, temos que ter estudados. Claro que alguém pode vir e dizer, não, o Espírito Santo é o guia de tudo, mas alguma coisa eu deveria ter ensinado segundo argumentos morais, né? Primeiro ponto, nós sabemos que quando Deus cria os céus e a terra, ele cria do nada, né? Ali a expressão é ex nihilo, então, porque a questão que não cala antes de Deus o que existia? Nada. Por quê? Porque Deus sempre existiu. E não, o que isso quer dizer nos argumentos morais? E não, eu quero dizer o seguinte: existem coisas que Deus nos deu. O poder da escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio. E não, o poder da escolha. Irmão Fred, será que tudo que existe aqui no mundo Deus que faz? Não, porque Deus nos deu o poder para podermos escolher o que a gente quer. Por exemplo, quem fez essa roupa aqui não foi Deus. Não foi Deus quem fez essa roupa. Quem fez esse telefone que está aqui em mão, não foi Deus quem fez essa roupa. Ele nos deu o dom intelectual de poder criar por nós mesmos. Então, por exemplo, se eu saio, bato alguém, uma bofetada, isso não foi Deus quem fez, mas eu quem fiz. Não, isso são argumentos morais. O que eu quero aqui te dizer ou compartilhar em poucas palavras é que a importância do estudo, então, e poder desenvolver argumentos. Não, porque nós habituamos na nossa época atual, né, a sermos preguiçosos da leitura. Por exemplo, Deuteronômio 29 diz que tudo aquilo que Deus não revelou não pertence a nós, mas o que Ele revelou, isso pertence a nós para podermos inculcar sobre a nossa geração, a nossa descendência. O que isso significa? Alguns preguiçosos bíblicos na leitura, eles dizem que não, então eu não preciso me esforçar tanto, porque somente Deus revelou, é isso, e eu vou seguir segundo o que Deus revelou. Mas esta palavra que está aqui, irmão, é uma palavra de vida, mas também é uma palavra que precisa ser estudada com precisão, dependendo do dom que Deus deu a cada um, a oportunidade, a graça, mais ou menos assim. Então, mas nós temos que saber que existem pessoas estudadas que, na realidade, para você poder quebrar o ciclo e fazer ele pensar, refletir, para acreditar no que você diz, você tem que ter uns argumentos intelectuais, às vezes, para poder convencê-lo a entender alguma coisa. Irmão Fred, quem convence és tu ou o Espírito Santo? Duas coisas diferentes. Existem agnósticos, ateus e etc. Então, argumentos morais, ontológicos, mais ou menos assim. Então, o que isso acaba nos ensinando?
quando você for a debater com ele ou conversar com ele, não em questão de discussão, mas para poder entender a sua crença, a sua mente, você também tem que ser uma pessoa que desenvolveu um determinado estudo para poder se adequar à mente e à capacidade intelectual em que ele esteja. Por isso, eu quando vi aí os vídeos, fiquei muito maravilhado. E aquilo me inspirou a estudar mais e mais. Irmãos, deixemos de ser ignorantes concernente àquilo que diz a palavra de Deus, né? Porque, primeiro ponto, eu acredito que a teologia, na verdade, não faz nenhum homem de Deus, mas o homem de Deus, ele é obrigado a ter estudos para poder argumentar a sua própria fé. Isso não o fará nascer de novo, se ele não nasceu de novo antes dos estudos, entenda. Então, mas depois de tudo, se tu tiveres a oportunidade de estudar, de pesquisar, isso será muito bom para a tua jornada cristã, porque Paulo, ele disse uma coisa: não seja como meninos guiados a vento de doutrina, porque serão comparados às ondas do mar, lançados para fora como espuma. Então, porque primeiro ponto, Paulo depois diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. E outra palavra diz: Timóteo, quando fores a vir para cá, pensa que leva aqueles meus livros de cor, traga no inverno. Paulo queria fazer o quê? Queria ler. Qual era o intuito de Paulo? Era poder agregar um certo conhecimento. Havia diz que Paulo discutia com os judeus até eles convencer que Cristo ressuscitou. Você pensa que Paulo chegava, falava com 2, 3 pessoas? Não. Eu acredito que Paulo ficava em meio à multidão. Paulo foi numa biblioteca de homens, bibliotecas humanas no Aerópago, onde eles chamaram de tagarela. Paulo foi uma moça que se cruzou com reis, príncipes, conforme a Bíblia diz, né? Eu vou os colocar diante de reis. Então, aí ele teve que argumentar que Fausto e Agripa acabaram dizendo: Paulo, em pouco tempo, tu quer nos convencer a sermos cristãos? Apóstolo Paulo, ele disse: eu gostaria que vocês fossem como eu, mas não com essas correntes aqui em mãos. Então, por quê? Porque os seus argumentos morais e ontológicos eram tão claros e precisos que lhe davas a entender o que era a realidade daquilo que ele estivera sofrendo. Então, por isso, eu te incentivo, meu querido e irmão, pasme no que vou dizer. Sem um estudo, dificilmente você vai andar numa caminhada cristã saudável. Eu não estou a dizer sobre falar teologia, não. Uma dedicação à leitura bíblica, uma dedicação à leitura de alguns livros que auxiliarão a tua mente a poder chegar numa determinada causa do conhecimento. Então, por isso, paz e graça, seja motivado, vá para frente, estuda, aprenda mais sobre Deus, não tenha preguiça. Que Deus te abençoe, feliz domingo e paz e graça, estamos juntos.